Vamos para as informações, eu vou começar falando da eleição presidencial do Flamengo. Saiu mais uma pesquisa e, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente do Dunche em segundo e o Maurício Gomes de Matos em terceiro. O campo foi concluído nesta quarta-feira, no dia 20 de novembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais, obviamente. E o resultado foi BAP na frente com 42,8% dos votos, o Dunche em segundo com 19,3% dos votos e o Maurício Gomes de Matos em terceiro, em último em terceiro, 18,2%. Indecisos, 12,6%. Então, segundo essa pesquisa, o BAP está na frente, dando uma certa goleada no segundo, que é o Rodrigo Dunche. Mudando de assunto, o meia Guilherme, que fez a sua estreia no time profissional do Flamengo com gol na partida contra o Cuiabá, deu uma entrevista à Flá TV. E durante essa entrevista, ele ressaltou muito o trabalho do Davi Luiz ali, a importância do Davi Luiz, que ele foi extremamente importante, foi um dos jogadores que mais o apoiou na transição para o elenco profissional. Eu sempre falo isso aqui, pessoal. O Davi Luiz, em determinado momento, dentro de campo, ele não entrega aquilo que ele já entregou em outrora, que ele poderia entregar nesse momento, a gente sabe disso, mas é um jogador que está caminhando aí para o fim de carreira, mas um jogador extremamente importante nos bastidores em vários momentos. Na época de Paulo Souza, na época do Tite, está sendo agora para o técnico Felipe Luiz. É um jogador que não vai renovar o contrato com o Flamengo, isso já está definido, ele não fica para a próxima temporada, independentemente de quem ganhe. Está pensando já em se tornar treinador, quem sabe um dia continuar trabalhando com o futebol. O Davi Luiz é um cara sensacional. Você, torcedor, pode não saber, mas é uma pessoa extremamente importante no dia a dia do Flamengo, nos bastidores do Flamengo. Então, e o Guilherme é mais um a confirmar isso. Eu sempre cito o exemplo do Rodinei, porque para mim o Davi Luiz, entre aspas, salvou o Rodinei nos tempos de Flamengo e hoje o Rodinei está brilhando. Tanto é que o Rodinei, sempre que fala do Davi Luiz, se emociona, chora pela importância dele. Mudando de assunto, vamos falar de Hugo Souza. Estamos no dia 22 de novembro. No dia 17 de novembro eu soltei uma notícia dizendo que a situação do Hugo Souza era mesmo, o Corinthians não tinha comprado do Hugo Souza, não tinha feito nada, nenhum movimento e não tinha nada certo. A torcida do Corinthians revoltada. Você está propagando fake news, isso é mentira. A assessora do presidente respondeu um post meu, do presidente do Corinthians, isso não é verdade. Tudo bem, dia 17 de novembro, ou seja, 5 dias atrás, se eu não estiver errado na conta. Hoje, todo mundo noticiando que o Corinthians apresentou um novo fiador ao Flamengo e o Flamengo não aceitou esse fiador. Ou seja, continua na mesma, tal como noticiamos no dia 17. O jogador continua sendo atleta do Flamengo, está emprestado ao Corinthians com uma opção de compra avaliada em 800 mil euros por 60% até o dia 30. O Corinthians tem até o dia 30 para exercer a opção de compra. O Corinthians até o momento não quis tirar do bolso 800 mil euros. Isso, obviamente, é muito dinheiro, mas no mundo do futebol é pouco. 800 mil euros para comprar um jogador que é titular atualmente, está super valorizado no futebol, no mundo da bola. 800 mil euros, é isso mesmo. E aí, o empresário do jogador hoje foi lá no Corinthians, se reuniu com a diretoria do Corinthians e reafirmou nessa reunião: se vocês não comprarem, vocês vão perder a prioridade, que é até o dia 30, e o Grupo City vai vir forte. O Grupo City quer muito o Hugo Souza. Vocês estão perdendo uma oportunidade. E o Corinthians disse: não, até sexta-feira a gente vai resolver. Não tem o que resolver. Ou bota o dinheiro na mesa, os 800 mil euros, ou não vai comprar o Hugo Souza. Mas não dá, não adianta gritar. Vai para a justiça, não adianta, tá em contrato. O Flamengo se defende através de contrato. Ou vocês acham que o Flamengo... Gente, o Flamengo pode ter todos os defeitos do mundo, mas eles nunca vão dar um mole desse se eles não tiverem o contrato, o que está escrito ali. O Flamengo vai, faz e pronto. É isso. O Flamengo segue o que está em contrato, o que está escrito. Não adianta o Corinthians espernear, reclamar. Mas o Flamengo não está aceitando. O Flamengo tem esse direito de não aceitar. E, de certa forma, eu também não aceitaria. O Corinthians já enrolou demais aí no pagamento do Mateuzinho, ainda deve ao Flamengo, ainda tem questão de dívida. E agora o Flamengo vai assumir mais um risco com o Corinthians, que todo mundo sabe que é mal pagador demais, que tem um nome queimado no mercado. Eu tô com a diretoria do Flamengo nessa, tá certíssimo. Pessoal, falando sobre campo e bola, hoje o Flamengo se reapresentou, iniciou a preparação para pegar o Fortaleza, o jogo na terça, 8 horas da noite. A boa notícia: De La Cruz treinou com os demais jogadores
e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Fortaleza. Lembrando que o De La Cruz não entra em campo desde o dia 20 de outubro, ou seja, um mês já. Foi naquela semifinal contra o Corinthians. De lá para cá ele vem se recuperando de uma grave lesão muscular que ele sofreu na coxa. Outra novidade foi o Carlinhos, tá, pessoal? O Carlinhos também estava lesionado, treinou com os demais jogadores, fica à disposição. Carlinhos, que é um centroavante de ofício. Posição essa que hoje o Flamengo é carente. Bruno Henrique até quebra um galho ali nessa posição, mas não é a do Bruno Henrique, a gente sabe muito bem disso. É a do Carlinhos, mas também é a do Gabigol. E o Gabigol estará de volta. Hoje eu conversei com o Marcos Braz, que garantiu. Gabigol estará de volta contra o Fortaleza. Lembrando que o Gabigol está vivendo aí os últimos momentos de Flamengo, porque ele não vai renovar. Tem mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 2 em casa. Dia 1º contra o Internacional e dia 8 contra o Vitória. São esses 2 jogos que eu acho que o torcedor rubro-negro terá a oportunidade de se despedir do ídolo Gabigol. Ah, mas ele não é ídolo. Gente, ele é ídolo sim, nada vai apagar. Ah, Vene, você quer que ele fique? Não, não quero que ele fique, eu falo isso o ano inteiro. Para mim, o ciclo do Gabigol já acabou. Ah, mas você fala que tem que ter... Sim, eu acho que tem que ter uma despedida, e quando eu falo despedida, não é promover um evento. A despedida é ele entrar em campo no Maracanã, para o torcedor que quer se despedir do jogador ter a oportunidade de se despedir. Se você não quer se despedir do Gabigol, você não precisa ir lá e bater palmas para o Gabigol, gritar Gabigol, Gabigol, Gabigol. Você fica em silêncio e pronto. Mas o torcedor que é apaixonado por Gabigol, que enxerga o Gabigol como ídolo, tem esse direito. Outros jogadores tiveram esse direito. O próprio Felipe Luiz, o próprio Rodrigo Caio, o Diego Alves, o Diego Ribas, o Everton Ribeiro não, por uma questão de tempo. Ele negociou a renovação dele até o dia 31 de dezembro. Mas o Everton Ribeiro teve a oportunidade de visitar o Ninho, fazer vídeo na Flá TV, teve isso tudo. E por que o Gabigol não pode ter? Ah, ele errou muito fora de campo. Sim, por isso que eu falo. Ele errou feio, botou a camisa do Corinthians, negou que tinha colocado a camisa do Corinthians. Ele errou feio, vem jogando mal há 2 anos, mas continua sendo ídolo. E nada vai apagar essa idolatria. Pode ter diminuído? Sim, concordo. Mas ele continua sendo ídolo. E ninguém vai apagar isso, nem essa atual gestão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando, se inscreva no canal, solta o dedo no like. Eu avisei a vocês que o tripé estava a caminho e tá aí, ó. Flamengo se prepara para revolucionar com estádio próprio. Projeto audacioso prevê 60 metros de altura e custo de quase 2 bilhões de reais. Na última sexta-feira, a nação rubro-negra viveu uma noite histórica na Gávea. O Flamengo apresentou pela primeira vez detalhes do seu tão sonhado estádio próprio, um projeto monumental no terreno do gasômetro. Com inauguração prevista para 15 de novembro de 2029, a nova casa promete ser um marco não só para o clube, mas para o futebol brasileiro. O que esperar? Uma arena de impressionar qualquer torcedor, 60 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares, superando até o mítico Maracanã em grandeza, com capacidade para 77.923 mil apaixonados. O estádio terá setores populares que vão concentrar cerca de 24 mil torcedores atrás dos gols, garantindo a alma da torcida mais vibrante do mundo. Ah, e não para por aí, a distância entre a arquibancada e o gramado será de apenas 6,81 metros, garantindo uma atmosfera única que vai jogar junto com o time. Tecnologia e inovação, do campo ao telão. O projeto impressiona pelo uso de tecnologia e inovação. A acústica foi projetada para fazer a arquibancada norte, reduto da nação, ecoar no campo com até 16 decibéis acima de um estádio comum. E que tal um telão 360 graus no interior do estádio e uma área externa para a concentração da torcida com um supertelão? É o Flamengo pensando grande. Além disso, o setor visitante será modular, permitindo ajustar a capacidade conforme o jogo, com opções que variam de 1.053 a 8.832 lugares. Um gigante que vai além do futebol. Com 304 mil m² de área construída, o estádio não será só palco para partidas épicas. Terá 84 bares e restaurantes, 154 camarotes, 5 megastores do Flamengo, além de 25 mil m² para eventos e espaços comerciais. A ideia é que o local seja um centro de convivência 365 dias por ano, gerando receitas e consolidando ainda mais o clube como uma potência dentro e fora do campo. E os números? O custo estimado do projeto é de 1,93 bilhão de reais, mas o Flamengo já planeja levantar 2,5 bilhões de reais, sendo 1,5 bilhão de reais apenas com naming rights por 20 anos. Outras receitas virão da venda antecipada de cadeiras e camarotes, além do potencial construtivo da Gávea, avaliado em 497 milhões de reais.
Um verdadeiro exemplo de gestão visionária. Enquanto isso, Timão e Mengão negociam por Hugo Souza. No campo das transferências, a negociação entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza segue quente. Após o rubro-negro recusar novas garantias financeiras do Timão, o clube paulista estuda agora fazer o pagamento à vista para garantir o goleiro em definitivo. O valor total do negócio chega a 7,3 milhões de reais, incluindo os direitos econômicos e multas pela utilização do jogador contra o Flamengo. O prazo final para o Corinthians bater o martelo é 30 de novembro. Caso contrário, as negociações terão de recomeçar do zero, o que o clube de São Paulo quer evitar a todo custo. O futuro é rubro-negro. Com o novo estádio ganhando forma e a gestão cada vez mais sólida, o Flamengo se prepara para elevar ainda mais seu patamar no cenário mundial. A nação pode esperar um 2029 glorioso, com uma casa para chamar de sua e conquistas que só o maior do mundo pode oferecer. Vai pra cima deles, Mengão!